Olá, hoje nós iremos falar sobre um período extremamente importante da história do Brasil, que é a Era Vargas, onde nós vamos ter a presença, a ascensão de Getúlio Vargas ao governo do Brasil por um período bem longo, de 15 anos, de 1930 a 1945. Esse período também está dividido em governo provisório, que vai de 30 a 34, governo constitucional, que vai de 34 a 35, e governo chamado Estado Novo ou Ditadura Vargas, que vai de 1937 a 1945. O ano de 1929 foi especialmente difícil para os cafeicultores brasileiros. A produção de café daquele ano atingiu aproximadamente 21 milhões de sacas, mas apenas 14 milhões delas foram exportadas. A principal causa dessa queda tão brusca das exportações cafeeiras foi a crise mundial do capitalismo. O principal motivo dessas dificuldades foi a superprodução da indústria norte-americana, que cresceu mais do que as necessidades do seu mercado interno e produziu mais do que o mercado internacional podia comprar. O grande marco dessa crise de superprodução foi a queda das ações das grandes empresas na Bolsa de Valores de Nova York. Como as ações perderam quase todo o seu valor, empresas e bancos foram à falência e milhões de trabalhadores norte-americanos ficaram desempregados. Sem poder vender, os comerciantes norte-americanos também deixaram de comprar. Isso afetou gravemente a economia dos países que dependiam de exportações para os Estados Unidos. Foi o caso do Brasil, que deixou de vender milhões de sacas de café para o mercado norte-americano. O preço da saca de café despencou, caindo em mais de 50% entre 1929 e 1930. Foi um desastre econômico que levou muitos cafeicultores à falência. A crise do café afetou diversos setores da economia brasileira da época, pois nesses produtos estava investidos a maior parte do capital das elites econômicas. A cafeicultura era a atividade econômica mais dinâmica, pelo valor de sua exportação e por toda a importação que custeia. Sendo produzido em unidades monocultoras, as fazendas de café são os principais núcleos de consumo das safras de alimento. É também o café que move o sistema de transporte, que implanta as estradas, ferrovias e portos, essencialmente para servi-lo. É também com capitais oriundos do café que se fazem indústrias, que se urbanizam as cidades e que se modernizam a vida social. Assim, a crise da economia agroexportadora cafeeira afeta do lavrador enxadeiro ao operário fabril, do financista portuário ao banqueiro e ao empresário fabril. O enfraquecimento econômico dos cafeicultores contribuiu para desestruturar as bases políticas que sustentavam a Primeira República. Além dos problemas econômicos, surgiu ainda o desacordo entre as elites políticas de Minas Gerais e de São Paulo, na indicação do candidato presidencial à sucessão de Washington Luiz. Nas eleições de 1930, os políticos da situação em São Paulo apoiavam a candidatura de Júlio Prestes, do Partido Republicano Paulista, que era, então, governador do estado. Os políticos mineiros apoiavam Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, governador de Minas Gerais, pelo Partido Republicano Mineiro. O rompimento do acordo do café com leite, isto é, o desentendimento entre os partidários do Partido Republicano Paulista e do Partido Republicano de Minas Gerais, agitou a cena política do país. Os políticos da oposição aproveitaram o momento para conquistar espaço político e formar alianças. Foi nesse contexto histórico que nasceu a Aliança Liberal, reunindo lideranças políticas do Rio Grande do Sul e Minas Gerais e Paraíba. A Aliança Liberal lançou o nome do governador gaúcho Getúlio Vargas para a presidência da República e do governador paraibano João Pessoa para vice-presidente. Esses passaram a ter o apoio de diferentes grupos sociais e políticos, tanto de renovadores, que queriam acabar com o esquema político tradicional da Primeira República, quanto dos que pretendiam apenas conservar o poder em suas mãos. Era o caso do governador de Minas Gerais, Antônio Carlos, que passou a apoiar a aliança depois de ter rompido com o governador do estado de São Paulo.
A Aliança Liberal apresentava um programa de reforma cujos pontos principais eram a instituição do voto secreto, a criação de algumas leis trabalhistas, regulamentação do trabalho de menores e das mulheres, direito às férias, etc. O incentivo à produção industrial. Esse programa tinha grande aceitação junto à classe média urbana e aos militares ligados ao tenentismo, pelas semelhanças entre as propostas de ambos os grupos. Naquela época, outros setores da sociedade brasileira também manifestavam suas aspirações. Foi o caso, por exemplo, dos operários que lutavam pela melhoria de suas condições de vida e de trabalho, e dos comunistas do PCB, que contribuíram para a formação do Bloco Operário Camponês. Entre as propostas do Bloco Operário Camponês constavam crítica e combate à plutocracia, imposto somente para os ricos, habitação operária, extensão e a obrigatoriedade do ensino primário, voto secreto e obrigatório, inclusive para mulheres, restabelecimento das relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética, considerada pelo Bloco Operário a aliada natural e esperança suprema das classes laboriosas e oprimidas do mundo inteiro. Nas eleições presidenciais de 1930, o Bloco Operário lançou a candidatura do operário marmorista Minervino de Oliveira, do Rio de Janeiro. Apesar de ter alcançado votação inexpressiva, Minervino foi o primeiro operário a se candidatar à presidência da República do Brasil. Júlio Prestes foi vitorioso na eleição presidencial de 1930, visto que os cafeicultores utilizavam os velhos recursos da Primeira República. Os líderes da Aliança Liberal recusavam-se a aceitar o resultado das eleições, afirmando que a vitória de Júlio Prestes não passava de fraude. Na verdade, é difícil saber qual dos dois lados utilizou mais violência e fraude para ganhar as eleições. Mas a oligarquia paulista foi mais eficiente nos métodos empregados, elegendo Júlio Prestes. O clima de revolta aumentava em várias regiões do país, atingindo diversos grupos sociais, operários, militares, profissionais liberais, etc. Atribuiu-se ao governador mineiro Antônio Carlos uma das frases que simbolizavam a tensão existente na época. Disse ele: "Façamos a revolução antes que o povo a faça." Essas palavras mostravam que as elites da Aliança Liberal, preocupadas com as instituições populares, tinham consciência de que era preciso agir para assumir o comando do processo político. A revolta ganhou intensidade quando João Pessoa, governador da Paraíba e candidato a vice-presidente pela Aliança Liberal, foi assassinado por motivos passionais, em 26 de julho de 1930. Esse episódio levou a oposição a unir-se contra o governo, e em 3 de outubro a luta armada teve início no Rio Grande do Sul, espalhando-se por Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. O objetivo das oposições era impedir a posse de Júlio Prestes como presidente da República. Reconhecendo o avanço da Guerra Civil, militares do Rio de Janeiro, liderados pelos generais Nena Barreto e Tasso Fragoso, depuseram o presidente Washington Luiz, poucas semanas antes do fim do seu mandato. O poder foi entregue, então, a Getúlio Vargas. A vitória do movimento de 1930 deu início a uma fase da história do Brasil marcada pela liderança política de Getúlio Vargas. Esse período ficou conhecido como Era Vargas, ou período getulista, que se estendeu de 1930 a 1945. Durante esses 15 anos, ocorreram significativas transformações políticas e sociais no país, principalmente em função do novo rumo das políticas públicas. A população urbana cresceu em relação à agrária, a importância da indústria na economia nacional se ampliou e o poder dos empresários das cidades aumentou, em comparação com o poder dos produtores rurais. Governo provisório. Ao chegar à presidência da República, Vargas tomou medidas para assumir o controle político do país. Entre suas primeiras providências, destacava-se a suspensão da Constituição Republicana de 1891, o fechamento dos órgãos do Poder Legislativo, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, e indicação de interventores militares ligados ao tenentismo para chefiar os governos estaduais. Entregando o governo
dos estados aos interventores, Getúlio pretendia desmontar a estrutura política da Primeira República, baseada no poder dos coronéis fazendeiros, e interventores acreditavam que, em pouco tempo, eliminariam a força dos grupos políticos tradicionais. Não eliminaram, mas conseguiram reduzir o poder dos representantes dos fazendeiros que sustentavam o regime deposto em 1930. Aos poucos, o governo de Vargas foi se revelando centralizador, preocupado com as questões sociais e interessado em defender as riquezas nacionais. Isso assustou a oposição, especialmente os políticos de São Paulo, que desejavam voltar às práticas existentes na Primeira República. Em 1932, 4 estudantes de São Paulo, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, morreram em confronto com a polícia, numa manifestação pública contra o governo federal. Esse fato exaltou ainda mais os ânimos. Com as letras iniciais dos nomes desses estudantes, formou-se a sigla MMDC, que se tornou o símbolo do movimento constitucionalista no Estado. No dia 9 de julho de 1932, teve início a chamada Revolução Constitucionalista, que mobilizou armas e 30 mil homens de São Paulo para lutar contra o governo federal. As tropas paulistas eram formadas por soldados da Polícia Estadual. Muitas indústrias do Estado contribuíram com a fabricação de material de guerra, como granadas, máscaras contra gases, lança-chamas e capacetes. Porém, as tropas ficaram isoladas do resto do país. Apenas forças do Mato Grosso acompanharam as tropas paulistas. O apoio prometido pelas elites de outros estados não chegou a se concretizar. Depois de 3 meses de lutas e muitos mortos e feridos, os soldados paulistas foram derrotados pelas tropas federais. Apesar disso, obtiveram uma conquista política. Terminada a revolta, o governo federal procurou evitar indispor-se com a elite de um Estado que, embora derrotado militarmente, tinha grande poder socioeconômico. Garantiu então a realização de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, encarregado de elaborar a nova Constituição. Governo Constitucional. Em 16 de julho de 1934, terminou o trabalho da Assembleia e foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Entre seus pontos principais estavam: voto secreto. As eleições dos candidatos ao Poder Executivo e Legislativo passou a ser feito por meio de voto secreto. As mulheres adquiriram o direito de votar. Direitos trabalhistas, foram reconhecidos os direitos fundamentais, como salário mínimo, jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias, proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias anuais remuneradas, indenização na demissão sem justa causa, entre outras medidas.